Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de fundos imobiliários, que é um assunto que está super em alta, né, Fernando? Sim, verdade. Não somente o assunto, mas a rentabilidade deles no ano passado foi muito em alta. Opa, aí sim! Interessante. Que bom! Bem, a gente tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso, o Pedro, mas antes de responder a pergunta dele, eu queria perguntar para você, para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas com esse assunto, o que são fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários são aquele fundo que ele é criado para investir em imóveis. Ou seja, você tem um fundo que vai investir no imóvel que você, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero vender aquele meu prédio todo para me capitalizar e reinvestir esse dinheiro na empresa. Aí eu posso comprar um fundo imobiliário, vendo o meu prédio para esse fundo imobiliário e começo a pagar um aluguel mensal para ele. Tem outros fundos imobiliários que ele constrói um prédio, constrói shoppings, por exemplo. Existem fundos imobiliários de shopping, hospitais, galpões e vários tipos de fundos imobiliários para vários segmentos. Entendi. E isso é renda fixa ou é renda variável? Bom, fundo imobiliário é renda variável, gente. O pessoal fala, uma renda fixa, renda fixa. O que difere é que todo mês, naquele fundo imobiliário, você vai receber o dinheiro do aluguel, que é chamado o dividendo mensal do fundo, que é isento de imposto de renda. Aí, o fundo imobiliário, ele é um fundo de renda variável, porque a valorização da cota ela cai ou sobe, de acordo com o período, e a parte fixa é aquela parte do dividendo, sendo que tem meses que você pode receber mais dividendos ou menos dividendos também. Mas é um título de renda variável. Então vamos entrar aqui na pergunta do Pedro. Ele fala que é um seguidor nosso, tem acompanhado as nossas postagens e ele diz o seguinte: tenho lido ultimamente sobre investimento em fundos imobiliários. Nunca investi, mas pretendo urgente com as dicas aqui do Instagram. Ele é o melhor de rentabilidade mesmo? Bom, os fundos imobiliários no ano passado rentabilizaram bastante. Por quê? Como falamos em alguns vídeos anteriores, a taxa Selic caiu muito, a 4,5% a mínima histórica. E o que o investidor começou a olhar? Ele falou assim, poxa, deixa meu dinheiro parado aqui, eu estou recebendo pouco dinheiro. Então ele tem que começar a pensar em uma forma de ganhar mais dinheiro e ele vai ter que correr mais risco para isso. Então, os fundos imobiliários, ele começa a ficar atraente quando a taxa básica de juros cai. Porque ele é um título mais seguro do que uma ação, embora seja renda variável, ele não vai oscilar tanto, porém, nós sabemos que também pode oscilar fortemente. Não é uma via de regra, mas acontece. E o que aconteceu? Esse investidor que deixava o dinheiro parado na renda fixa começou a mudar para a renda variável para o fundo de investimento. Alguns fundos imobiliários, eles pagam até 0,5% ao investidor mensalmente. Nossa, é bastante interessante, né? É interessante. E se a renda fixa está pagando 4,5%, ele sabe que se ele migrar para o fundo imobiliário, ele vai ter uma rentabilidade maior. Sim, porque vai dar uns 6% por ano, mais ou menos, né? Isso. Mais do que o 4,5% da Selic. Mais do que os 4,5% da Selic. E outro ponto, você também pode ganhar dinheiro com a compra e venda da cota. Você comprou ela R$100 e você quer vender a 115, 120, você ganhou 20%, nesse caso que nós explicamos, sobre a valorização da cota. Que seria como se fosse a valorização da ação, do papel, né? Exatamente. Fazendo um paralelo. E só que tem um detalhe, na valorização da cota você paga imposto de renda. No recebimento do aluguel, o famoso dividendo mensal, você não paga imposto de renda. E você tem que tomar bastante cuidado quando você vender a cota do seu fundo de investimento, você tem que declarar no seu imposto de renda. E quais são os riscos dos fundos imobiliários? Bom, alguns riscos que nós podemos considerar é quando o fundo não é muito diversificado. O que eu falo de um fundo diversificado? Aquele fundo que ele compra vários pedaços de um prédio em vários locais. Tem um fundo de imobiliário, por exemplo, que ele compra espaço em shopping na região sul, sudeste, nordeste. Ele tem 15, 20 shoppings só na carteira dele. Então esse é um fundo que nós chamamos de mais ideal porque o risco dele está pulverizado. Sim. Agora, em linha com isso,
você tem que prestar atenção sobre a vacância do fundo. E o que é vacância? Vacância é aquele imóvel que você quer alugar, só que não consegue. O fundo imobiliário está tentando alugar, achar um locatário, mas não consegue. Então, consequentemente, você não estará recebendo aluguel por esse imóvel. Sim, entendi. E falando um pouquinho assim de quem quer descobrir onde que encontra os fundos bons, saber essas informações dos locatários e tudo mais, qual o local que a pessoa pode pesquisar? Então, a pessoa pode pesquisar através da CVM, tem lá os fundos imobiliários. É bom e muito interessante você saber que todo fundo imobiliário ele é negociado em ambiente de bolsa de valores. Assim como a ação, ele vai ter um código específico e você vai comprar e vender através da bolsa de valores. E tem um site muito interessante que você consegue pesquisar o tempo que o fundo está no mercado, se ele é um fundo que ele vai acabar com um tempo determinado ou se ele é indeterminado, se ele vai continuar investindo por um bom período. Lá tem o pagamento de dividendos. É muito interessante esse site, se vocês puderem olhar, nós vamos deixar na descrição do vídeo e vale a pena você pesquisar. Bacana. E outra pergunta, Fernando, quando a pessoa está querendo montar a carteira dela, ela pensa no curto, médio e longo prazo, os fundos imobiliários são mais interessantes para que situação? Bom, o fundo imobiliário ele é mais interessante para o médio e longo prazo. Você não pode investir no fundo imobiliário querendo resgatar seu dinheiro 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Numa ação, embora você tenha um risco muito maior, mas você também pode ganhar um dinheiro significativo em 2, 3 meses. Ou até no mesmo mês. Ou até no mesmo dia, né? Se você der a sorte, exato. Fundo imobiliário ele já tem uma oscilação muito menor que uma ação. Mas o lucro dele vai vir com um período. A sua cota vai começar a aumentar, você vai começar a ganhar mais dinheiro com ele e você vai mensalmente recebendo aquele aluguel, como nós falamos anteriormente, que é o dividendo. Então você tem que ter em mente deixar de médio a longo prazo. E a pessoa que está querendo montar uma carteira, então, de longo prazo, tem aquele sonho de viver de renda, né? Ou seja, viver apenas dos rendimentos dos seus investimentos, o fundo imobiliário é uma boa opção? Nesse caso, é uma ótima opção, porque você vai receber um juros, um dividendo mensal. Todo mês você sabe que aquele dinheiro vai cair na sua conta da corretora e você vai poder utilizar. E quanto maior o prazo, maior vai ser a sua rentabilidade. E quando você deixa para a aposentadoria, por exemplo, você sabe que você vai poder contar com aquele dinheiro. Sim, é o poder dos juros compostos, não é mesmo? Sim, os juros compostos faz muita diferença no longo prazo, gente, acreditem. Então tá bom, pessoal, envie suas perguntas sobre fundos imobiliários, faremos o máximo para responder a todos, tá certo? Até mais! Até mais!